meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com Edi, porque aqui a sintonia é feminina e o nosso mantra de sempre. Ontem, hoje, amanhã e eternamente eu serei grata pela oportunidade que você me dá de estar compartilhando esse momento contigo. A minha eterna gratidão, ó. Estamos juntas. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito sério, muito grave e que, infelizmente, parece que, assim, virou rotina escutar esse tipo de notícia e eu não consigo entender isso. E de verdade, na verdade, eu não faço nem questão, porque eu acho que se em algum momento da minha vida eu chegar num grau de compreensão de algum tipo de comportamento, é porque eu me igualei a ele. E ali eu vou estar sendo igual a essa outra pessoa. Então, que bom que eu não consigo entender, que bom que eu não compreendo isso. E eu não vou ficar me estendendo muito aqui, porque é um assunto muito profundo que nós vamos tratar hoje. Bom, nós temos a doutora Tatiana aqui, advogada criminalista, especialista em atendimentos a mulheres vítimas de violência. Primeiro, agradecer o convite, Edi. Acho que nosso encontro foi uma coincidência através de uma amiga que nós temos em comum. E que eu não a conheço pessoalmente. Mari, quero muito te agradecer. Nós não nos conhecemos pessoalmente. Esse episódio ele é gravado, ele vai ao ar daqui 2 semanas. Então, ontem eu tentei conhecer a Mari pessoalmente. Nós fazemos parte do mesmo centro, lá do TSA. E eu fiz uma pergunta no grupo se alguém tinha alguém para indicar e ela me indicou essa querida. Então, grata a você. Às vezes muitas mulheres estão nesse lugar e não se percebem nele. E outras às vezes estão, enxergam, mas não têm ou a coragem ou a iniciativa de poder sair desse lugar, né? E aqui nem de longe é um lugar de julgamento, muito pelo contrário. Essa mulher ela tem que ser vista, ela tem que ser acolhida e ela tem que é isso. Acho que é exatamente sobre isso. Eu que agradeço, né, o convite. Essas mulheres elas precisam ser ouvidas, elas precisam de um amplificador. Eu acho para quanto mais elas ouvirem, talvez mais elas se reconheçam nessa situação. Eu trabalho com isso, enfim, no meu dia a dia. E eu vim parar trabalhando com o direito das mulheres vítimas de violência doméstica, que a minha mãe foi vítima de violência doméstica. A sua mãe? De um ex-companheiro dela, não do meu pai, enfim, um ex-companheiro dela. E essa situação com ela aconteceu, eu ainda era criança, aconteceu em 2007, na verdade. Então, trazendo um pouco do lado jurídico, tinha aí mais ou menos 1 ano da Lei Maria da Penha. Então, pouco se falava de direito das mulheres, esses mecanismos de proteção. E eu cresci com isso na cabeça, de certa forma. E aí eu sempre quis fazer direito, na verdade. Demorei até para entrar nessa parte de direito das mulheres. E em 2022 eu conheci a Marina Ganzaroli, que é uma pessoa muito bacana, presidente e fundadora do Me Too Brasil, que é uma ONG que atende mulheres vítimas de violência sexual. Me Too Brasil. Isso. Acho que vale a pena a gente deixar a rede social aqui, né? E aí eu conheci a Marina e eu fui fazer uma mentoria com ela e também com outras 2 advogadas, doutora Isabela e doutora Bruna Borges, que são referência em direito das mulheres, atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero trabalhar. Esse trauma, de certa forma, que eu vim trazendo Sim, essa história claro. da minha mãe. Eu falei, eu quero pôr a mão na massa e fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres. Ser ouvidas e elas precisam ser protegidas, de certa forma. Elas Sim. precisam se fortalecer. E o se fortalecer, às vezes, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Por isso, agradeço o seu convite e parabenizo, na verdade, pela iniciativa, porque elas precisam conhecer os seus direitos, elas precisam ver e falar, putz, eu não estou sozinha, tem alguém ali por mim, tem outra mulher que passou por essa situação também e sobreviveu. Então, agradeço muito o convite e parabenizo a iniciativa do podcast e esse tema que, apesar de tão doloroso, a gente precisa falar.
Sim, precisamos, né? Imagina, nós que agradecemos você. Doutora, na sua vivência hoje, porque assim, eu sou uma pessoa que particularmente eu não assisto TV, não gosto, mas a minha mãe mora comigo e a minha mãe ama, né? Minha mãe ama. Então eu, de uma certa forma, indiretamente, acabo ouvindo, né? Algumas coisas e enfim. E também na internet é o que a gente mais vê, né? Infelizmente são casos e casos e casos. Qual é o que que a sua vivência, a sua experiência na prática traz disso? Assim, o, o, o que que é de mais relevância? O que que te traz isso? São muitos casos, porque acho que tem muitos casos que não são notificados. Acho que a gente Isso. pode começar daí, transcorrer. As vítimas, eu não gosto, na verdade, a gente também conversou sobre isso no off, eu não gosto de usar a palavra vítimas. Eu gosto de usar a palavra sobreviventes. Porque Certo. eu acho que essas mulheres são realmente sobreviventes. E é um processo que você vai se fortalecendo. As mulheres que estão em um relacionamento abusivo, em um relacionamento violento, não é que elas não amam os seus companheiros ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, eu acho que aí reside essa dificuldade de se libertar dessa situação. Essas mulheres amam os seus companheiros. Elas gostam pra caramba daquela pessoa. Elas não gostam da violência do relacionamento. Então ainda existe o amor. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Existe o amor por aquela pessoa. Porque essas mulheres, elas conheceram essa pessoa provavelmente, normalmente, numa fase linda, maravilhosa. Dentro de outro cenário, né? É flores, é jantar, enfim, fazendo um estereótipo. A gente tem um grande problema desses relacionamentos também. A gente tem muitas mulheres que elas são dependentes financeiramente dos seus companheiros. E elas sofrem, enfim, violência doméstica, ela tem vários aspectos. Não é só a violência física, como muita gente pensa, tem a violência psicológica, que eu acho que em números, provavelmente, acredito eu, deve ser o tipo de violência mais comum, mas tem a violência patrimonial também. Também, né? Essas mulheres, elas dependem financeiramente desses homens. Então, aquele caso clássico. Não quero que você trabalhe, quero que você fique em casa cuidando da casa. Não, pode deixar, eu vou prover tudo, não sei o quê, não vai faltar nada pra gente. Se for o caso e tiver filhos, não vai faltar nada pras crianças, não sei o quê. Mas aí esse homem passa a controlar o dinheiro daquela mulher. E aí, muitas vezes, essas mulheres se reconhecem dentro de um relacionamento abusivo, dentro de uma situação de violência doméstica, mas elas não conseguem sair dessa situação, porque é literalmente a história uma mão na frente e outra atrás. Se ela sai de casa, e aí, para onde eu vou? Eu já atendi muitas mulheres, por exemplo, que a família reside em outro estado, elas residem numa determinada cidade com o companheiro, e elas demoraram para sair de situações de violência doméstica. Algumas até hoje não conseguiram sair por conta dessa questão patrimonial. Então, isso é um fator ainda que pesa muito, em muitas situações, para que as mulheres não consigam deixar essa situação. Tem a situação em que você não se reconhece ainda numa situação de violência, mas tem essa situação muito comum, que você se reconhece, mas você não tem recursos para sair. Você não tem uma rede de apoio, ou você não tem recursos financeiros, você não tem, de repente, um trabalho, você depende financeiramente daquele homem, e às vezes ela não vê outra alternativa. O agressor de mulheres, e aí não só agressão física, né? Sim. Todos esses tipos de agressão que a gente vem tratando, ele não tem a cara do bandido mau, normalmente não. É a do príncipe encantado? Normalmente é o príncipe encantado que vem num cavalo salvar a princesa, assim. Passa no cartão, não, eu te ajudo a pagar, vai, faz, isso aqui, nossa, você vai trabalhar até muito tarde, deixa que eu te busco, quero te levar para jantar, quero te levar para viajar, vamos fazer um negócio diferente, não, deixa as crianças com a minha mãe e a gente vai passar um final de semana gostoso em algum lugar. Então ele vem travestido de príncipe encantado, normalmente, esse agressor. E aí começam essas pequenas questões. Que a gente chama, a violência doméstica, na verdade, ela é um ciclo. Então começa essa fase de tensão.
onde você vai, que horas você volta, quantas pessoas você vai atender. E aí isso vai escalando. E aí culmina em algum episódio de violência. Ai, vou deixar ela sem cartão, vou não sei o quê. Ah, explodiu, xingou. Aí esse homem, ele vai lá e ele pede desculpa. E aí depois vem uma fase de lua de mel. Que aí tudo volta como se fosse no começo do relacionamento. Só que isso volta a acontecer. Então ele volta a ter esses episódios de controle. Aí ele explode mais um episódio de agressão. Aí ele pede desculpa. Isso e aí vira um looping. Isso vira um looping. E o importante, na verdade, das mulheres conseguirem quebrar esse ciclo, e muitas vezes muitas mulheres não conseguem, é pra gente evitar o episódio final de chegar no feminicídio. Hoje o Brasil ocupa a triste posição de 5º lugar. 5º? No mundo. No mundo? De países que mais matam mulheres apenas por serem mulheres. Aí, meu Deus. É tipo assim, desculpa por nascer mulher? Gente, que absurdo é esse? E esse número vem crescendo. É um número que cresce a cada ano. Dá a sensação que isso banalizou, assim? Existem, de fato, medidas judiciais que mantenham essa pessoa presa, em cárcere? Existe. Na prática, isso acontece? Acontece. Na mesma proporção que cresce o feminicídio, esses assassinos, a pena, até muito interessante essa pergunta, Edi, porque a pena para o feminicídio no Brasil, antes ela era uma pena que variava de 12 a 30 anos. Essa pena, no final do ano passado, é uma lei de outubro ou novembro do ano passado, ela aumentou de 20 a 40 anos. A gente fala, o Brasil hoje, apesar de ocupar essa triste 5ª posição, é um país que, em termos jurídicos, a nossa legislação, ela é, assim, excelente. É uma legislação realmente, modelo em muitos lugares. Ela funciona na prática? Funciona, mas aí eu volto. Eu acho, e aí talvez até entrando um pouco no terreno da psicologia, a gente não vai acabar com isso, ou pelo menos minimizar esses números, diminuir esses números, só com instrumentos jurídicos. Isso, historicamente, sim, em todos os tipos de crime, a gente vê que não funciona. Por exemplo, fazendo um paralelo com a lei de drogas, que é mais ou menos da mesma época ali que a lei da Lei Maria da Penha. A lei de drogas prevê penas muito altas para alguns casos. E a gente vê o tráfico de drogas crescendo a cada dia no Brasil. Sim. Então, sei lá, talvez no caso das drogas se tratassem como uma questão de saúde pública. Talvez você tivesse uma redução aí. Nesses casos de violência doméstica e de feminicídio, tem até um livro que eu estou lendo, ainda não terminei, mas indico desde já, que chama Os Meninos São a Cura do Machismo. Escrito pela Nana Queiroz, brilhante autora. Então, é muito sobre isso, assim. A gente, obviamente, tem que existir esses mecanismos jurídicos, eles têm que ser eficientes na prática, a gente tem que ter penas altas mesmo, a gente tem que... Tudo isso, mas isso sozinho não vai resolver o problema. É para que não se chegue nesse estágio. Os próprios homens, na verdade. Então, não adianta só a gente educar mulheres, a gente tá aqui batendo esse papo, enfim, riquíssimo, tendo essa troca, se talvez a gente não trabalhar questões de base de educação na raiz do problema. Esse é o ponto, porque, na verdade, é uma questão cultural. E aí vem... Sim. E aí é isso, porque para essa pessoa chegar nesse estágio de que se cumpra essa lei, é porque isso já começou lá atrás. E, na verdade, isso é uma coisa que vai se perpetuando entre as gerações, porque, veja só, os filhos têm os pais como modelos e como exemplos, né? Ali é o primeiro contato dele. E dependendo da referência que ele traz dessa infância, ele vai perpetuar isso ao longo da vida. Exato. A menina que vê a mulher, a mãe, tendo um relacionamento abusivo, mas mesmo assim por questões... e aí eu gosto muito dessa coisa do autoconhecimento. Já falei, não
não é minha área, mas eu gosto muito, e às vezes ela até de uma forma inconsciente repete aquilo, ele vai replicar porque aquilo foi o modelo. E às vezes é engraçado, porque, por exemplo, não engraçado, mas curioso, porque, por exemplo, aquela pessoa que repete, ela mesmo sabendo que aquilo não é o correto, eu não sei se ela tem ali isso. Gente, eu estou conjecturando aqui. Às vezes ela vê na imagem do pai o herói, aquela pessoa de referência. São sinais muito sutis, porque o agressor, no geral, é uma pessoa manipuladora. Mas alguns sinais clássicos aí que a gente vê em praticamente todos os relacionamentos abusivos, né? Começa muito uma questão de controle, e às vezes é um controle disfarçado de carinho. Vou te buscar. Ai, nossa, você vai atender até 10, 11 horas da noite? Muito tarde. Muito tarde, não vai voltar sozinha, não vai pegar um carro de aplicativo sozinha, não vai pegar um ônibus sozinha. Eu vou te buscar. Ai, mas quantas pessoas você vai atender hoje? Não sei. Isso já acende uma luz, assim, né? Eu acho que já tem que ser um clique. Quando começa a ter muitas situações de controle disfarçadas de carinho. E, enfim, brigas, por exemplo. Brigas são comuns em qualquer tipo de relacionamento. Claro. Amoroso, amizade, familiar, enfim. Mas quando você está numa discussão com seu companheiro, começa a subir muito tom de voz. Começa, enfim, sei lá, a pessoa tem uma explosão de raiva. Aí já é a parte da escalada, né? Quebrou um copo na parede, saiu batendo uma porta, a questão do cartão, você começa a controlar, né? Acho que o primeiro sinal, na verdade, é esse. Você começa a controlar a vida da pessoa. Você vai manipulando e tendo esse controle em forma de carinho. E aí isso tende a ir escalando. Aí isso vão acabando em discussões. Porque quando as coisas não saem do jeito que aquele homem queria, do jeito que aquele homem quer, aí ele explode. E aí quando ele explode... Quando ele explode, aí, enfim, a primeira explosão não vai ser que ele vai tirar uma arma e vai matar aquela mulher. Aí entra naquela história do ciclo. Então, ele vai, primeiro que vai quebrar um copo na parede e eles vão ter uma discussão super feia. Ele vai pedir desculpa. Na próxima discussão, talvez ele não quebre um copo. Talvez ele segure seu braço para você não sair da sala no meio da discussão. Na outra, talvez ele te dê um tapa na cara. Talvez ele esconda a chave do seu carro para você não sair de casa, não ter como sair. E fique ali te xingando, te martelando na cabeça. E aí isso vai indo, tende a ir aumentando. Começa muito sutil. Esse homem sempre está tentando te manipular, te controlar de uma certa forma. Uma hora ele te instiga, aí ele é como se ele te prendesse e te soltasse. Nessa tentativa desse controle dele, ele vai, aí ele te puxa. Ele vai, ele te puxa. Deixa eu ver até onde ela vai. Até onde ela vai. Deixa eu dar, né? Vai. Opa, não, calma lá. Tá muito longe, isso, volta um pouquinho aqui, mocinha. Quando elas chegam lá, elas relatam mais que tipo de violência? Tem alguma que é predominante? Em quase todas, assim, vou falar de, pelo menos dos casos que eu atendi dentro até da sua hoje. vivência, isso. Todas elas têm sempre, todas, acho que não teve uma que eu atendi até hoje que não tenha sofrido violência psicológica. Muitas vezes é a violência psicológica isolada e muitas vezes combinada com outro tipo de violência. Principalmente física também, já atendi muito, mas eu acho que pouco se fala da violência psicológica, porque é isso, essa violência velada, vamos dizer assim. E existe medida protetiva para esse tipo de violência? Existe. A gente tem hoje a Lei Maria da Penha, que ela prevê medida protetiva para todos esses tipos de violência. Para todos eles. Todos esses tipos. E uma coisa muito bacana que aconteceu com a pandemia, até a título de informação, não sei se todos, mas São Paulo certamente sim, e acredito que a maioria dos estados no Brasil, eles permitem hoje que essas medidas protetivas sejam solicitadas online. Você consegue... consegue ser online. Consegue acessar. Porque às vezes a mulher não tem como sair daquele ambiente, né? Ela não tem como sair, né? E às vezes ela não se sente bem, porque delegacia não é um ambiente bacana.
Ela se sente insegura por questão do julgamento das pessoas que Não vão é, estar muito os profissionais que provavelmente, estão né? ali, eles não são preparados. Não são. Eu acho que A é maioria isso. das vezes não são. Que A maioria isso? das vezes não são. Justiceiras é um projeto idealizado pela Gabriela Mansur. A Gabriela era promotora de justiça. Atualmente, ela deixou o cargo. Atualmente, ela é advogada, especialista em direitos das mulheres. E ela fundou o projeto Justiceiras, que é um projeto voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto ele atende da seguinte forma, resumindo muito. Essas mulheres buscam um projeto através de um formulário online, é tudo feito de forma online. Então, você preenche ali esse formulário relatando brevemente a sua história. É um formulário que ele tem toda uma... Ele segue uma metodologia, assim, específica para isso. Até como uma medida de avaliação de nível de risco. Porque tem mulheres que chegam em nível mais crítico, talvez com um risco ali de morte iminente. E tem mulheres que... Não que a violência seja menos grave, mas assim, pode esperar um pouquinho mais, porque não é que nem um pronto-socorro, né? Entendi. E aí monta-se um grupo de atendimento dedicado exclusivamente àquela vítima, onde tem uma psicóloga, uma assistente social, uma voluntária que dedica-se exclusivamente a ser rede de apoio, então a escutar, e tem uma advogada. E a gente, falando aí da parte jurídica, a gente não atua como advogada dessas mulheres, mas a gente leva informação até elas. Então, a gente ouve essas mulheres e a gente fala para ela os mecanismos que ela tem disponível e a gente auxilia ela, fala, essa questão da medida protetiva, por exemplo, como que eu faço para conseguir uma medida protetiva? Você pode solicitar isso online e talvez isso muitas vezes é mais confortável, justamente por esse receio de ir até a delegacia, que é um ambiente hostil, com profissionais poucos preparados. Então, a gente presta essa orientação jurídica, fortalece essa mulher com os instrumentos que ela tem e, às vezes, não estou conseguindo aqui tal coisa. Às vezes, a gente estuda online. Esse atendimento ele é todo feito online, do projeto Justiceiras, através do WhatsApp. Então, a gente atende... Eu, aqui de São Paulo, atendo mulher na Bahia, no Pará, já atendi. Então, E a demanda é muito alta? A demanda é muito alta. Vale a pena deixar aqui, né? Super importante deixar a rede social também desse canal que eu não imaginava que existia. Seja o maior. E essas medidas protetivas e tudo mais, elas são efetivas na prática? Muitas vezes elas são. Tem alguns casos que obviamente não, mas elas são muito efetivas. Em alguns casos, elas ajudam muito a prevenir o feminicídio. Assim, a gente não tem uma taxa de 100%, seria lindo se a gente tivesse, mas elas são uma barreira muito importante. A medida protetiva, de alguma forma, em alguns agressores, não em todos, causa medo. É uma primeira barreira. Ele fala, opa. E elas costumam, assim, funcionar muito, mas não em todos os casos, né? E aí acho que talvez resida o problema da efetividade da lei. As medidas protetivas, elas são definidas de maneira muito fácil, vamos dizer assim, no Brasil. Não exige-se provas. A prova para você definir uma medida protetiva no Brasil, basicamente, é uma história, que ela tem que ser verossímil, obviamente, ela passa por um crivo ali de uma avaliação, mas não é que você precisa estar com um braço roxo, um olho estourado, um corte, qualquer coisa do tipo. Você faz o seu relato, isso é recebido pela autoridade policial, eles têm um prazo, isso em todos os estados, nacional, eles têm um prazo de 24 horas para mandar isso para um juiz. 24? 24 horas. E funciona na prática? Funciona. Esse prazo funciona. Tá. O juiz recebendo isso, ele manda para ouvir um representante do Ministério Público, volta para o juiz. Em 48 a 72 horas sai uma decisão sobre a medida protetiva. Então, isso funciona de forma muito rápida no Brasil. E isso é um saldo positivo da pandemia. Esses prazos já estavam estabelecidos desde antes da pandemia, mas a pandemia ajudou a
a trazer essa digitalização, vamos dizer assim, né? A colocar isso de forma mais online. Até porque, então, isso facilitou. Só um parênteses, nós estávamos em off e você havia comentado que na pandemia esses casos aumentaram muito. Sim. Porque era o que estávamos falando por conta dessa convivência. Aumenta a convivência. Porque foi uma convivência forçada ali, né? Porque cada um tinha a sua vida, ficava ali fazendo o seu trabalho, as suas coisas, e a partir do momento em que essa convivência passou literalmente, né, ser obrigatória ali, lockdown e tudo mais, aí esses casos começaram a vir mais à tona. A gente tem, historicamente, uma explosão de casos, por exemplo, durante as festas de final de ano. É mesmo? Porque são justamente essas ocasiões em que as pessoas estão mais dentro de casa. Vamos supor aí, no caso de um casal que tem filhos, por exemplo. Os meses de julho, ali dezembro, janeiro, são férias escolares. Então, às vezes, os pais, quando conseguem, combinam de estarem juntos, né, com as crianças. Filhos, isso. Durante o Natal, aí, independentemente de ter filhos. Normalmente são essas épocas de festa, em que as famílias estão reunidas. Naturalmente, as pessoas acabam convivendo mais. Então, aumentam esses feriados muito prolongados. São épocas em que a gente tem muitos episódios também. Carnaval, por exemplo, que no Brasil é um feriado que costuma se prolongar na maioria dos setores, né? Sim. Os casos aumentam muito. Por conta dessa convivência mais próxima. O aumento de convivência, consequentemente, traz um aumento no número de casos. Talvez as consequências em determinadas classes ali podem variar, em questão mais, a pessoa tem mais rede de apoio, ou talvez tem mais recurso financeiro ou não, mas a violência em si, ela não tem classe social. O que a gente tem que mostra essa violência, ela é mais comum. E aí é uma faixa grande, acho que tem pesquisas que até restringem um pouco mais isso, mas cerca de 80% dos casos, as vítimas são mulheres entre os 18 e os 40 e poucos anos ali, mas não tem classe social, assim, falando até pela minha experiência como voluntária do projeto Justiceiras, também do outro projeto que eu atendo, que eu falei no início, o Me Too Brasil. As mulheres, tanto as vítimas de violência sexual como as vítimas de violência doméstica, não têm classe social. E tem alguma diferença em relação... classe social, ok, não tem. Mas, por exemplo, em relação às mulheres negras, às indígenas, enfim, existe algum diferencial em relação a isso? Eu acredito, e aí falando com base em entrevistas que eu ouvi, não tenho esses dados, mas acredito que as mulheres negras e, pardas, indígenas, elas sofram mais esse tipo de violência. Não se sabe ainda a razão por quê, mas, assim, são minorias, né, que a gente chama de minorias, apesar de estatisticamente serem maioria da população, assim que a gente chama de esses grupos minoritários, que talvez estão em uma situação mais vulnerável. Apesar de não ter classe social, a gente sabe que algumas pessoas estão em situação mais vulnerável. Então, as mulheres indígenas, elas estão numa situação muito mais vulnerável, até, por exemplo, do que se comparado a mim, a você. Então, elas estão mais suscetíveis a sofrer esse tipo de violência. E aí, isso acaba aumentando também os números nesse determinado grupo. Gente, eu escutando tudo isso, eu espero muito que você do outro lado esteja gostando, porque isso para mim está sendo tão enriquecedor aqui, apesar de ser um tema pesado, mas é um tema real. Tema real, é algo que infelizmente pode estar acontecendo com a sua vizinha. Não necessariamente com você, mas com alguém próximo a você, alguém da sua família, amanhã talvez a sua amiga, a sua irmã, porque a gente acha que conhece alguém. E, de repente, ali, em anos de convivência, você, depois de um tempo, se dá conta que aquela pessoa não era o príncipe encantado que você imaginava que fosse. Talvez a pessoa, esse agressor, aí voltando até numa parte que a gente falou anteriormente, ele, falando que os meninos são a cura do machismo, ele não tem aquilo, talvez, no consciente dele naquele momento.
Mas isso talvez esteja nas entranhas daquela pessoa. Talvez ela não saiba conscientemente agir de outra maneira. Então, talvez aquilo esteja lá, guardado. E aí, em algum momento, enfim, alguma coisa talvez seja um gatilho. E aí vira uma chave. E pega aquilo que estava no inconsciente, aquele comportamento que a pessoa foi ensinada desde sempre a replicar. Isso vira e vem à tona. Quando essa pessoa vai... Vamos supor, quando esse homem ele é preso, você como advogada falou que entende que isso é um problema, existe a parte jurídica que tem que ser praticada ali, né, exatamente concluída, efetiva naquilo que tem que ser. Mas quando aí vamos lá, aí esse homem ele vai preso. Hoje se entende que ou se enxerga que isso é uma questão que seja de um trato, que a pessoa às vezes não se percebe, que não se reconhece como sendo e tudo mais. Existe dentro desse sistema algum projeto ou alguma prática de olhar para essa pessoa e tentar fazer um tratamento psicológico ou até psiquiátrico com essa pessoa, ou isso não existe dentro desse sistema carcerário? Isso agora me veio essa dúvida, porque é uma coisa mais ampla isso. Porque, assim, por exemplo, né, essa pessoa foi presa, né? Essa pessoa foi presa, ele cometeu algo que talvez nem chegue às vias de fato do feminicídio, agressão psicológica e tudo mais, mas ele foi ali encarcerado. Aí essa pessoa fica lá um tempo. Não sei se... Porque o que a gente muito escuta hoje é que as penas são sentenciadas lá a X tempo e a pessoa cumpre lá eu não entendo uma dessas coisas. Isso, e ela sai antes, né? Aí, essa pessoa, ela sai desse lugar. Ela sai, muitas vezes, eu acho que pior do que entrou. Eu diria a maioria das vezes, inclusive. Porque não existe dentro desses locais uma ferramenta que... E aqui, gente, eu estou indo para um lugar que eu nem imaginava que eu ia pensar isso. Mas, assim, não existe um olhar para essas pessoas de que talvez sejam ali, que seja um ser humano que tenha lá suas questões e que precise de um apoio psicológico e tudo mais, para que ela possa sair dali melhor do que ela entrou. E aí eu vou colocar uma outra pergunta aqui agora. Já aconteceu algum caso, por exemplo, que seja do seu conhecimento, desse agressor, dessa pessoa, ele ser preso, cumprir lá, sair, voltar e chegar às vias de fato com essa mulher? Bom, respondendo a primeira pergunta, né? A gente não tem hoje no sistema prisional essa... A gente tem na teoria, tá? Previsão de atendimento psicológico, tanto vai para presos do sexo masculino quanto para presos do sexo feminino, mas não tem. A partir do momento, falando da realidade prática e de tudo que eu já vi e ouvi, relato, enfim, de pessoas que já foram presas, de outras colegas que atenderam, enfim, casos assim. A partir do momento que a pessoa entra no sistema prisional, normalmente ela vai realmente sair pior do que ela entrou. A gente tem muito hoje, por exemplo, em termos de projeto que atendem no sistema prisional, a gente tem muitos projetos ligados, e aí é muito comum que são os mais conhecidos, projetos ligados à igreja, por exemplo. Então, normalmente a igreja evangélica tem uma presença muito forte no sistema prisional. Pastoral carcerária, que acho que aí é a mais famosa. Então, a gente tem esses projetos de religião e leva muito para esse lado, assim, e, obviamente com respeito aí à religião de cada um, mas a gente está falando aqui de uma questão psicológica, então, que pensando aí numa utopia em que você tem que ter realmente medidas jurídicas duras, mas combinadas, acho que diria ali, trazendo números, 50% para cada lado. Porque, tanto que a gente vê, por exemplo, a gente teve a Lei Maria da Penha, uma lei de 2006. Nesse meio do caminho, a gente teve algumas alterações, tanto na lei como no entendimento dos tribunais, muito favoráveis para as mulheres. Mas, ao mesmo tempo,
na prática, a gente tem um aumento de 2023 para 2024, de 24 provavelmente para 25, ainda não fecharam as estatísticas, mas a tendência é que tenha um aumento em relação a 24. Hoje o Brasil mata, em média, 4 mulheres por dia, exclusivamente por serem mulheres. E aí a gente não está nem trazendo... 4 por dia? Exclusivamente por serem mulheres. A gente não está nem colocando nessa estatística, por exemplo... sei lá, uma mulher, por exemplo, um latrocínio, né? Que seria uma mulher que foi assaltada, um roubo seguido de morte ali. A gente teve, em 2024, 1.459 vítimas de feminicídio. 1.459 vítimas, meu Deus. De feminicídio, só feminicídio. Só feminicídio. Ainda tem, se a gente for pegar os números, por exemplo, de mulheres que sofrem violência doméstica, e aí incluindo violência física, patrimonial e psicológica, esses números vão, enfim, ser estratosféricos. Então, isso é, acho que, a maior prova de que você ter uma legislação dura não resolve. Ela por si só não basta. Ela sozinha não vai resolver. Enquanto a gente olhar para as coisas só como um problema jurídico, de segurança pública, enfim, os números vão continuar crescendo. Porque ali dentro você está fomentando mais isso. A gente tem hoje, até dentro da própria Maria da Penha, por exemplo, esses casos de violência doméstica, eles são muito associados, não só, mas muito associados, por exemplo, a homens que fazem o abuso de álcool e de drogas, né, substâncias ilícitas. Isso daí é um fato, isso daí também é um fator de risco maior, porque a pessoa não está ali em plenas faculdades mentais. Sim. Então, a gente tem previsão, por exemplo, de que esses homens frequentem grupos de apoio, sei lá, um AA, ou um Narcóticos Anônimos, coisa do tipo, mas a gente não tem, quando você vai sentenciar essa pessoa por uma lesão corporal, ou um outro crime aí muito comum, que a gente chamou stalking, né? Que é muito comum também no contexto de violência doméstica. A gente tem ali a previsão de uma pena de reclusão e uma pena de multa, né? Que é uma multa que vai, enfim, para algum fundo do Estado, alguma instituição, enfim. A gente não tem, aí seria muito interessante que tivesse essa previsão de um tratamento psicológico para essas pessoas. E aí entra numa seara muito maior, a gente pode ficar horas falando disso, e aí não adiantaria também você só ter essa previsão na lei. Você precisaria ter profissionais capacitados para isso. Porque, na verdade, quando esse homem ele vai para essa condição, eu acho que é como se tivesse fomentando, alimentando, nutrindo cada vez mais a violência em todos os níveis, porque se essa pessoa chega lá enfim, não tem esse olhar, e é uma questão de saúde, utilidade, saúde pública isso, né? Sim. E aí agora, aí já aconteceu, por exemplo, esse homem saiu, esse agressor saiu, e já você tem histórico, casos de que esse homem voltou e chegou às vias de fato? Porque assim, se esse homem ele sai pior do que quando ele entrou, na grande maioria dos casos, claro que a gente nunca consegue generalizar tudo, sim, mas a grande maioria sim, esse homem, acredito que quando sai desse lugar, misericórdia, ele deve sair de lá com sangue no olho, né? E aí, já aconteceu, você já soube de casos que ele chegou às vias de fato depois que saiu da cadeia e acabou tirando a vida dessa mulher? Em termos de tirar a vida dessa mulher, não. Mas eu tenho, enfim, aí falando em linhas muito gerais, até por conta do sigilo profissional. Lógico. Situação de uma pessoa que estava presa preventivamente, ela não tinha sido sentenciada ainda. Não sei se já foi, acho que não. Ela estava presa preventivamente ali durante o processo. Ela saiu e foi atrás da vítima e não chegou a, enfim, cometer um feminicídio, nada do tipo, mas foi lá, tentou forçar a entrada no prédio ou na casa, enfim, por exemplo. Essa pessoa impediu a entrada desse agressor, mas esse agressor, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir atrás dessa mulher. E aí eu fico imaginando como que essa mulher não se sentiu insegura. E a gente tem uma série de medidas, enfim, até um caso que eu tô com ele cuidando no momento, especificamente desse caso, por exemplo,
eu vou fazer um pedido para o juiz para que seja colocada uma tornozeleira eletrônica nesse agressor. Ela funciona na prática? Muito, não em todos os casos, Sim, mas claro. assim, a gente tem uma boa taxa de sucesso. Que aí, por exemplo, é um mecanismo simples. Você vai ter essa tornozeleira eletrônica, ela vai, enfim, tem algumas configurações nela. Por exemplo, você coloca a configuração do endereço daquela vítima. Aproximou tantos metros, aquele negócio vai apitar, aquilo vai para uma central. E aí vem uma viatura, por exemplo. Óbvio que a gente tem situações, por exemplo, uma vítima que mora num prédio. Isso aí é facilitado. Mas se você tem, por exemplo, sei lá, uma vítima que mora numa casa, ou coisas do tipo, que esse agressor tem mais mecanismos de invadir o espaço daquela vítima, aí isso talvez não seja tão efetivo. Mas, assim, eu sempre parto do pressuposto que se salvou uma mulher que seja, já valeu a pena. A tornozeleira, ela não é a primeira medida, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente tem a primeira medida, que é a clássica, proibição de manter sei lá, você tem que ficar a pelo menos 200, 400, enfim, metros daquela vítima. Aí, vamos supor, você descumpriu aquilo uma vez. Isso tem que ser noticiado para a autoridade, enfim. A tornozeleira, ela vem a partir de um momento em que fica muito claro para a justiça o menoscabo daquele agressor com as decisões judiciais. Então, de uma forma reiterada, por exemplo, trazendo no caso de um agressor, uma pessoa que já tinha sido presa preventivamente por conta de uma série de agressões e de descumprimento de medidas protetivas. Essa pessoa sai do cárcere, ela volta a procurar essa mulher, talvez agora você já... Talvez não, muito provavelmente, quero acreditar que sim, você tem elementos para colocar uma tornozeleira eletrônica. Ela não é a primeira medida, né? A gente, enfim, mas ela é uma medida que ela é muito utilizada nesses casos de descumprimento. Por exemplo, uma pessoa que... Existe um crime na Lei Maria... A Lei Maria da Penha, um parênteses rápido, ela só prevê um crime. Ela prevê um crime que é o de descumprimento de medidas protetivas. O que a gente chama desses crimes, são os crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Então, uma lesão corporal em contexto de violência doméstica, uma violência psicológica em contexto de violência doméstica, enfim, esses são crimes que estão previstos no Código Penal. A Lei Maria da Penha prevê exclusivamente essa medida de descumprimento, esse crime de descumprimento de medida protetiva. Então, essa mulher tem uma medida protetiva, o cara descumpriu, você tem até elementos, na teoria, para prender essa pessoa preventivamente. Mas, por exemplo, a tornozeleira é uma medida mais branda, obviamente, do que uma prisão. Então, utiliza-se muito a tornozeleira nesses casos, até porque jogar alguém no cárcere sempre vai ser pior. Pelo menos falando a nossa realidade aqui no Brasil. Sim. Então, ela é uma medida bastante eficaz, assim, quando é utilizada, né? Se fosse 100% dos casos eficaz, seria lindo. Mas, voltando, né? Se a gente salvou uma mulher... Eu acho que já valeu a pena demais. Com certeza. Agora, uma pergunta aqui. Existe algum caso que chegou a te surpreender pelo modo como as coisas aconteceram? Ou, de repente, uma demora que você viu, talvez ali, de uma pessoa buscar ajuda dentro desse atendimento que você já fez? Assim, um caso que você considerasse extremo. Você fala assim, nossa, meu Deus. E até no seu também, né? Porque... As pessoas, vocês já se depararam com algum caso, assim? Como as coisas chegam muito para mim, né, desse lado jurídico, a gente acaba tentando, né? Jamais seria prepotente de achar que a gente consegue fazer, mas a gente em alguns momentos acaba fazendo essas vias de psicóloga, pelo menos no sentido de uma escuta ativa. Tem muitas mulheres que chegam, elas sabem dos direitos dela, elas sabem que elas podem fazer um boletim de ocorrência, elas sabem que elas podem pedir uma medida protetiva e que 98% de certeza essa medida vai ser concedida, mas ela não se sente fortalecida para aquilo. Ela não se sente fortalecida, às vezes, psicologicamente para aquilo, ela não se sente fortalecida por questões patrimoniais, que a gente trouxe aí no começo do nosso bate-papo. Ela tem medo, muitas vezes. Essas mulheres, elas chegam muito acuadas, elas chegam com medo. Então, é um processo, assim, já
Já tiveram vítimas que eu conversei, que me procuraram e falaram: vou pensar, vou processar todas essas informações aqui que você me trouxe. E me procuraram 2, 3 meses depois, falando: doutor, agora eu tô pronta. 2, 3 meses depois. Às vezes mais, às vezes um pouco menos de tempo, enfim. Mas, e às vezes nem voltam. Muitas vezes não voltam. E já também teve a gente falar das histórias felizes, mulheres que voltaram 1 ano e meio depois, falando: consegui fazer tal coisa, isso é graças a você. Tem uma cliente minha, e ela autoriza que eu compartilhe a história dela, sem mencionar o nome. Eu atendi ela vítima de violência doméstica, uma violência psicológica, física também, mas sobretudo uma violência psicológica muito grande. Quando eu acompanhei essa mulher, ela optou por ir presencialmente na delegacia. Isso foi no início de 2023, maio de 2023, mais ou menos. Cheguei na delegacia com essa mulher, a mão dela tremia. Essa mulher não conseguia segurar um copo de água, não conseguia tomar uma xícara de café. Tamanho impacto que tudo aquilo vinha trazendo na vida dela. Essa mulher é uma artista plástica brilhante, e em junho desse ano ela me convidou para ir na inauguração de uma exposição dela, de uma mostra de arte. Ai, que linda! Então, é isso que faz valer a pena. Apesar da gente ter muitas histórias tristes, é isso que faz valer a pena. Então, elas voltam muitas vezes para agradecer também. É essa parte que faz o nosso trabalho valer a pena. Eu vou fazer 2 perguntas agora, mas essa agora me veio aqui. Como que é para você lidando com tantos casos? Porque, claro, só vai chegar os BOs para você, Sim. né? Como que fica a sua questão emocional com tudo isso? Porque, assim, existem as histórias bacanas, mas também existem aquelas Sim. que... Como que fica a cabeça da doutora, que atrás da doutora é uma mulher? E até que ponto você consegue manter uma distância emocional para que você seja, de fato, efetiva ali naquilo que você está fazendo, que você possa ter a sua lógica conduzindo aquilo tudo, só que você, como mulher, também tenha empatia com aquela outra que está do lado. Como que você consegue separar isso e você consegue manter esse distanciamento para que isso não te traga também as sequelas emocionais? Porque é muito... Claro, você se envolve com tudo Sim. isso. O terapeuta precisa de outro terapeuta. Não, eu tenho alguns mecanismos, assim. Falando dos casos, por exemplo, que eu tenho dessas mulheres, que aí são efetivamente as minhas clientes, né? Como isso não é a minha fonte de renda até principal, na verdade, quando eu atendo essas mulheres e advogo para elas, eu cobro preços simbólicos, porque essas mulheres chegam querendo, enfim, dar alguma compensação, mas eu faço exclusivamente porque eu quero ajudá-las. Então, eu escolho poucos casos. Isso também se aplica, na verdade, no voluntariado. Assim, o primeiro mecanismo que eu faço é de tomar cuidado para não pegar muitos casos ao mesmo tempo. Eu não vou atender 5, 10 casos de violência doméstica na semana. Não vou. Eu vou atender 1, 2 casos do mês. Porque é muito forte tudo e isso. Muita É uma demanda terapia. muito, né? Muita Eu terapia. faço terapia já desde 2020, na verdade. Ótimo. Comecei não por essas questões, mas esse é um tema que eu levo muito, assim, né? E eu sou uma pessoa mística, eu acredito um pouco de tudo. Então, eu tenho meus rituaizinhos, assim, quando a coisa pesa muito, e principalmente agora, né, que eu tenho alguns 5, 6 meses que eu moro sozinha. Quando a coisa pesa muito, então eu aproveito, eu fico no meu cantinho, coloco uma música. O meu terapeuta, ele tem, inclusive, uma pessoa maravilhosa, ele tem um grupo de mantra, toca mantra indiano, meio em ritmo de jazz, assim, um negócio muito doido, mas muito bacana. Então, eu ligo essa playlist da banda dele, tomo um banho quente, abaixo as luzes, assim. Então, eu vou me cercando desses rituais, e as minhas amigas também, acho que... Você tem válvulas de escape, Tenho, né? eu vou me cercando de muitos mecanismos, porque senão pesa.
Pesa, né? Assim porque é o como tempo para uma todo terapeuta lidando. pesa, pra gente pesa também. Então, acho que, e é muito bem o que você colocou na sua pergunta, acho que antes de qualquer coisa, acho que é a gente ter esse autocuidado e esse olhar, e às vezes a ansiedade fala mais alto, putz, quero ajudar aquela mulher, quero, e já aconteceu, de momentos, por exemplo, que eu não estava muito bem psicologicamente, mas, putz, tem muita mulher precisando de ajuda, vou entrar aqui no plantão de um dos projetos, que eu sou voluntária. E eu percebi que aquilo começou a pesar. Então, você também vai adquirindo, né? Com o passar dos anos, você vai adquirindo essa maturidade de ir percebendo os seus limites e tomando cuidado, para que, antes de tudo, você esteja bem para poder dar o seu melhor, um atendimento lógico para aquela mulher. A produção me disse que meu tempo está acabando, para variar, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Falando do público LGBTQAPI+, como que funciona? Existem, assim, relacionamentos abusivos que cheguem a essas vias de fato com esse público? E já teve caso, assim, onde teve que acontecer alguma intervenção policial, e a Lei Maria da Penha, ela se encaixa também para esse público? Como que é isso? Já aconteceu, assim, eu particularmente nunca atendi nenhum caso assim, mas eu sei que já aconteceu tanto de relatos em cursos que eu de aperfeiçoamento, de especialização que eu fiz, como em trocas nessas reuniões com as outras voluntárias dos projetos. É uma minoria dos casos, assim, se comparado aos casos entre uma mulher cis dentro de uma relação heteronormativa, esses são os casos mais comuns, assim, com certeza. Mas acontece em relações entre duas mulheres, entre mulheres e um homem, por exemplo. A Lei Maria da Penha vai se aplicar ali para as mulheres. Em termos jurídicos, a gente tem outros mecanismos para proteger, por exemplo, homens também. A gente tem ordens de restrição, enfim, aí são questões que estão em legislações mais abrangentes. Mas, por exemplo, numa relação entre duas mulheres, sei de alguns casos que já aconteceram de violência doméstica, enfim, e uma das mulheres da relação pediu uma medida protetiva e teve concedida essa medida protetiva em favor dela. Então, acontece, sim, mas são casos, se comparados às relações héteros, eles são bem menores, assim, mas eles acontecem. Eles acontecem. É que talvez não sejam tão... Eles não são tão noticiados assim, né? A gente tem, no geral, e aí não só dentro dessa população, acho que no geral, em casos de violência doméstica, a gente tem um grande problema da subnotificação. Por tudo que a gente já conversou, o medo dessa mulher, enfim, várias questões. Gente, olha, eu amei isso aqui tudo. De novo, é um tema difícil, mas necessário. E também falamos aqui dos casos que foram de sucesso. Sim. Né? Porque isso não é o fim. Né? Eu acho que é bem por aí. Isso não é o fim. Acho que a vida sempre dá a oportunidade da gente recomeçar. Eu acho que a vida, ela tem isso de fantástico. A cada instante, não é amanhã, é agora, agora. A vida sempre dá essa oportunidade pra gente. E isso é o mais fantástico de tudo. E quando a gente se permite sobre isso. Meninas, olha, sério, eu amei. Eu espero que, para você mulher que está aí do outro lado, não sei em qual condição você está nos escutando nesse momento, mas caso você se encaixe nisso, veja só, busque ajuda. Né? Nós deixamos aqui as redes sociais desses grupos que elas comentaram. Tem um exemplo aqui real na prática. Então, existe sim a possibilidade. Acredite, confie, busque ajuda. É de você e para você, tá bom? Um grande beijo. Se ame, se cuide, se aceite. Honre a sua história. É sempre de você, para você e por você. Um beijo, viu? No fundo do meu coração, um beijo para você, mulher, porque eu te amo. Bom, agradecer a Edi, primeiro, pelo convite. A oportunidade maravilhosa. Com certeza. E para as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo, saibam que vocês não estão sozinhas. Isso. A sua história não é única, é difícil, com certeza, mas
enfim, existe o dia de amanhã. Exatamente. Você quer deixar a sua rede social, alguma coisa? Recomendar para elas, as minhas não, mas as dos projetos que eu participo, acho muito bacana. Depois a gente vai colocar aqui o @ é o Me Too Brasil e o projeto Justiceiras. Existem outros no Brasil, mas recomendo esses por experiência profissional própria, que eu sei que são projetos muito bacanas, projetos que funcionam. E não sinta vergonha de procurar ajuda. Isso não é vergonha nenhuma. Acho que procurar ajuda é, na verdade, um ato de coragem. Maravilha. Então é isso, meninas. Valeu. Beijo!